Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Eu sou o Dr. Roque Savioli, eu sou médico, eu sou cardiologista, sou cardiogeriatra e clínico geral. Eu trabalho no Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, desde a sua fundação, desde 1977, para vocês terem uma ideia. E hoje eu vou falar com vocês a respeito de um outro fator de risco para as doenças do coração e dos vasos, que é o diabetes. Sabe que diabetes, a doença em si é uma doença crônica que atinge a 6% da população mundial e, o que é mais grave, 50% das pessoas diabéticas não sabem que estão doentes. Então, repito, olha, 50% das pessoas que têm diabetes, eles não sabem que estão doentes, que têm diabetes, que têm essa doença crônica, que é uma doença que não dá sintomas de início. Pode, evidentemente, existe uma tríade clássica do diabetes, que é polifagia, comer bastante, polidipsia, que é beber muita água, e poliúria, que é urinar bastante. Mas não é todo mundo que tem esses sintomas. Esses sintomas acontecem quando os níveis de glicemia, de açúcar no sangue, estão muito elevados. A grande maioria das pessoas, ela pode ter alteração da glicemia, tá? E passar sintomático. E o que é o diabetes? É a falta de produção do pâncreas, da produção de insulina. O pâncreas é um órgão que produz essa insulina. O que a insulina faz? Então, quando você se alimenta, esse alimento vai ser transformado em glicose. Essa glicose vai pelo sangue e ela tem que entrar na célula. Só que para entrar na célula, ela precisa da insulina. Tá? É como se fosse uma porta e a insulina que abre a porta para essa glicose entrar, ela vai entrar na célula e lá ela vai ser transformada em ATP, energia e tudo mais. Então, as pessoas que têm diabetes têm a falta dessa insulina, então o que acontece? A glicose aumenta no sangue. E a glicose, ela aumentando no sangue, ela pode afetar diretamente os vasos. Chama-se glicotoxicidade. Então, é uma das causas do que a pessoa com diabetes pode ter problema cardiológico e pode ter problema cardiovascular. Existem dois tipos de diabetes, os mais clássicos, né? Diabetes tipo 1, que é um diabetes que dá mais em criança, juvenil, tá? Mas também pode dar na fase adulta. Tem uma parte que está relacionada à hereditariedade, então são genes que são transmitidos e a criança já nasce com diabetes, então insulino dependente, existem cuidados especializados com relação, principalmente nessas pessoas, nesses que têm diabetes tipo 1. Mas 5% dos diabetes, um pouquinho mais, é que tem esse diabetes tipo 1. E o diabetes tipo 2, que é o mais comum, que geralmente aparece depois dos 40 anos, por aí, e está muito relacionado à obesidade e à dieta e alimentação errada que a gente tem nesses últimos anos. A alimentação ocidental, que a gente chama, né? Que é a alimentação à base de muita gordura saturada, muito açúcar, isso faz com que as pessoas engordem e aquela insulina que é produzida pelo pâncreas, ela não é suficiente para queimar a glicose que a pessoa está ingerindo. Então, isso é diabetes tipo 2. Existe uma situação, chama-se pré-diabetes. Tá? Porque se define glicemia, glicose no sangue, até 99 miligramas. Tá? Acima disso, a gente já vai saber, vai imaginar que a pessoa está tendo um problema no metabolismo de glicose. Acima de 120, 140, a gente já fala que tem diabetes. Mas nesse intervalo,
aquela pessoa que acorda de manhã, a glicemia de manhã dá 110, 115, 103, 104, são pré-diabéticos. E os pré-diabéticos, certamente vão ser diabéticos um dia. Então, se você tem esses níveis de glicose, assim, não, pouco altos, mas ainda não caracterizados de diabetes, você tem que se cuidar. Porque, veja só, eu atendo bastante gente com diabetes, tá? Porque é lógico, evidente que a doença cardiovascular, com diabetes, ela está correndo junto, né? E eu vejo que o diabetes, ele atua, por exemplo, quando a gente vê no coração, nas coronárias. Coronárias são vasos que levam sangue para o coração. Então, você vê aquelas artérias fininhas, pequenininhas, sabe, que são insuficientes. Então, a gente já até imagina, isso aqui é um padrão de diabético. Então, diabetes é uma coisa muito importante, muito séria, e, lamentavelmente, a grande maioria não leva a sério, principalmente o pré-diabético. Fala, não estou diabético, então tudo bem, vou comendo à vontade. E parece que a preferência dessas pessoas com açúcar doce é muito grande. E olha, diabetes você trata primeiro com alimentação. Tem que ter restrição importante de calórica, né, de açúcar e derivados de açúcar. A pessoa não entende. Quando eu falo, olha, você não pode comer açúcar. Não, doutor, eu uso adoçante. Pior ainda. Pior ainda. Tá, mas eu não como açúcar. Mas ele come batata, ele come farinha, ele come, sabe, todos esses legumes que tem açúcar, banana que tem açúcar bastante. Né? Então você precisa saber. Por isso que o diabético tem que ser orientado sabe, a dieta tem que ser feita pela nutricionista. A doutora Gisela, ela orienta meus pacientes, porque eles têm que saber o que estão comendo. Porque às vezes você dá medicação, isso, aquilo, a pessoa não controla. Aí você vai ver a alimentação errada. Ele esqueceu de dizer que ele comeu um salgadinho à noite. Né? Então, realmente existe esse problema com relação ao diabetes. Agora, tem que ter algum cuidado. Quais são as complicações do diabetes? Primeiro, infarto. Segundo, AVC. Terceiro, doença renal crônica. Às vezes a pessoa descobre que está diabético quando tem uma complicação só. Na verdade, não é às vezes, muitas vezes, descobre que tem diabetes quando tem a complicação, que às vezes é uma doença renal crônica. Que às vezes a doença renal crônica, a pessoa também não tem sintoma, mas vai fazer um exame de sangue, os níveis de creatinina já estão alterados. Terceiro, complicação que é muito séria, que é a complicação ocular. A pessoa vai perdendo a vista, fica cego. E para os homens, o grande problema é do lado sexual, né? Impotência sexual que o diabético leva. Agora, uma das coisas que eu peço sempre para meus pacientes é que cuidem dos pés. Por que pés? Olha, o risco de amputação é enorme do diabético. Por quê? O diabético ele tem alteração das artérias. E essas artérias que levam o sangue para os membros, para as pernas. Que não infrequentemente você tem obstrução de uma dessas artérias das pernas, sabe? Entope essa artéria. Com isso, você vai ter problema na perna, você vai ter que tratar. E quando a pessoa não cuida dos pés, o pé do diabético é importante, porque uma ferida que dá vai demorar muito para fechar. Sabe aquele vãozinho dos dedos que você esquece às vezes depois que tomar banho, esquece de enxugar, ou às vezes não dá para baixar? Isso tem que ter cuidado. Tá? Sempre dou a dica, pega o secador de cabelo, ó, depois, se você não tem ninguém em casa, você põe no pé lá para secar no meio dos dedos, porque ali a possibilidade de fazer uma micose, depois entrar uma bactéria, fazer uma infecção, olha, é enorme. Então, e o diabético, a imunidade do diabético é menor também.
ele fica muito suscetível às doenças e tudo. Então, olha, diabetes é um problema importante, é um fator de risco do coração. E hoje, graças a Deus, o tratamento vem se tornando cada vez mais tranquilo. Antigamente, você nem tinha dois tipos de insulina só, tinha dois tipos de medicação. Hoje tem uma série de medicações, sabe? Tem insulinas de ação lenta, insulinas de ação rápida, ultra lenta, tá? Isso a gente associa com medicamentos orais e a gente consegue controlar tranquilamente o diabetes, tranquilamente. Então, paciente que chega no consultório, né, que tem uma doença do coração, o paciente que já de mais idoso, né? Então a gente tem que cuidar de uma forma global, tá? A gente tem que cuidar desse paciente. Então, olha, vamos lá mandar fazer a glicemia, tem a hemoglobina glicada, você sabe esse exame, né? Hemoglobina glicada ou glicosilada. Então esse exame ele dá a média da glicemia dos últimos 3 meses. Isso porque às vezes a pessoa chega, vai fazer a glicemia de jejum, dá normal, porque ela fez um jejum, não comeu nada, 2, 3 dias para fazer o exame. Mas a hemoglobina glicada reflete os 3 últimos meses. Ou a frutosamina reflete o mês anterior. Então a gente vai saber. Porque muita gente se engana ainda, muita gente acha que não é nada, sempre é o vizinho que vai ter, porque é uma doença que não dá sintoma. E como eu falei, às vezes o primeiro sintoma já é a complicação. Então, meu amigo, olha, se você tem diabetes tipo 2, primeira coisa, você tem que perder peso. Tá, você veja só o abdômen grande, né? Pode ter certeza que tem gordura do fígado, que é um outro problema. Então, atividade, primeira coisa, alimentação. Tem que ter orientação nutricional. Você tem que ter uma nutricionista para te orientar nesse sentido. Tá? Se você não tem, não pode ou não tem essa possibilidade, você acompanha a doutora Gisela no YouTube, acompanha a doutora Gisela Savioli no Instagram, que você vai ter essas dicas todas. Segundo lugar, atividade física. Olha, não existe idade para você começar a fazer exercício. Não. Ah, doutor, eu já tenho 70 e poucos anos. Não tem idade. Não existe idade. Claro, todo exercício sendo adaptado para a idade, proporcional à idade. Então, atividade física é importantíssimo. Se você fizer dieta, se você fizer atividade física corrente, legal, sabe, frequente, já é um grande passo para o tratamento. Às vezes a gente até reduz medicação por conta disso. Cara, o sujeito emagrece, tá? Emagrece, ele come certo, a gente até suspende a medicação. Porque, é claro, se o sujeito está gordo, forte, tá? A produção, o fígado não consegue, o pâncreas não consegue produzir a insulina para queimar tudo aquilo, a glicose que está ali. Agora, o cara emagrece, tudo, come certinho, então às vezes eu até tiro medicação. Então, veja só, mas se você tem que tomar remédio, você nunca troque o seu remédio para diabetes por sal, por chás, por essas coisas todas, tá? Nunca faça isso. Porque às vezes você mesmo está se enganando. Não esqueça que a complicação do diabetes, a principal complicação é um AVC, principalmente em mulheres, né? Doença renal crônica, amaurose, quer dizer, ficar cego, impotência sexual e insuficiência arterial periférica, com amputações. Eu tenho acompanhado alguns pacientes na geriatria do Hospital das Clínicas, eu sou cardiogeriatra e a gente atua junto com a geriatria do HC. E toda semana, na segunda-feira, a gente tem discussão de caso clínico. E, olha, quantos e quantos casos de diabetes, de pessoas que precisam amputar a perna, que vai para discussão nossa, de cardiologistas, cardiogeriatras,
para indicar ou não a cirurgia. Não, dizer o risco que a pessoa vai ter durante a cirurgia. Então, olha, tome cuidado, cuide do seu diabetes e não esqueça, os pés, seque muito o vão dos dedos depois que você toma banho. Então, esse é o meu conselho. Diabético, você não está marcado para morrer, você não está marcado para ter problema, desde que você se cuide e que você tenha uma vida saudável, tenha hábitos de vida saudáveis. Muito obrigado.